A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 6 das lições bíblicas jovens, que tem como título A Doutrina do Amor ao Senhor. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã valorosa. E na lição de hoje estaremos estudando a lição de número 6, a doutrina do amor ao Senhor. Então, nesta lição que nós estaremos dando continuidade a este trimestre, estaremos comentando e tendo como base a carta que foi direcionada à igreja de Éfeso por João. João, quando estava na ilha de Patmos, recebe revelações do Senhor Jesus Cristo, e dentre essas revelações o Senhor fala para João escrever algumas cartas direcionadas a algumas igrejas da Ásia Menor, e dentre essas igrejas estava a igreja de Éfeso. Então o texto base será em Apocalipse. Então, meus amados irmãos, poucos erros têm sido tão desastrosos do que a ausência de capacidade de se relacionar o amor a Deus e a doutrina bíblica. A verdade é que, quando o assunto é equilibrar áreas aparentemente opostas, isso não é uma tarefa fácil. Entretanto, por tratar-se de temas centrais à vida cristã, como amor e doutrina, impõe-se essa necessidade, já que isso tem relação direta com a fonte, a base e a prática da vida de um cristão. E é justamente diante desta realidade, dessa necessidade, que a palavra do Senhor nos oferece caminho por meio dos quais o crente é orientado e capacitado a trabalhar, no sentido de não incorrer no grave erro de polarizar essas duas dimensões igualmente importantes, mas tenha condições de equilibrá-las e assim cumpra a sua missão como parte da igreja e agrade a Deus. Sendo assim, nesta lição 6, estaremos propondo uma análise a respeito deste assunto sob uma perspectiva bem específica, oferecendo inicialmente informações, é óbvio, importantes sobre a igreja de Éfeso. Em seguida, nós falaremos um pouco sobre aplicações para igrejas da atualidade, sobre o exemplo, no caso que a igreja de Éfeso nos deixa, sobre essa presente reflexão, e por fim, nós vamos tratar o que pode ser considerado o ponto alto dessa reflexão, que é já que encara a desafiadora missão de provar e alertar a igreja de que, ao contrário do que muitos acreditam e em certa medida até estimulam, não há contradição entre doutrina bíblica e fervor espiritual. O tópico primeiro, o autor vai falar sobre a igreja em Éfeso era firme na doutrina. Neste ponto aqui, nós vamos tomar como base, como eu falei no início, a carta que é escrita aos Efésios em Apocalipse, capítulo 2, dos versículos 2 em diante ali. E é dentro desse contexto que nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso. Mas nesse primeiro ponto, nós vamos falar um pouco sobre Éfeso. Porque nesta carta, embora Jesus tenha elogiado a igreja nas suas ações, já que ela era dedicada ao trabalho, isso de fato a gente percebe nessa carta que foi escrita por João, Cristo fala para João escrever esta carta, assim como no seu comportamento diante das provações, haja vista que ele destaca a sua paciência. A ênfase maior está na forma como a igreja em questão lidava com a doutrina. E nesse caso ela serve de exemplo. Outra importante característica da igreja de Éfeso, conforme o testemunho do próprio Senhor Jesus, é de que ela havia colocado à prova aqueles que haviam rejeitado a sã doutrina. E nesse contexto, em especial, tanto a da Trindade como o valor da obra vicária de Cristo. Sendo assim, neste primeiro tópico, nós vamos começar a nossa reflexão com a exposição sobre a igreja de Éfeso em si.
passando pela apresentação dos principais desafios que ela enfrentou nos seus dias, culminando assim com a elucidação da sua firmeza doutrinária. Mas, mesmo que tenha sofrido tantos ataques dos falsos ensinos da época. Primeiro subtópico vai falar sobre a igreja de Éfeso. Em primeiro lugar, é preciso ter a informação de que, nos dias do apóstolo João, Éfeso era a cidade mais importante da Ásia Menor. Além desse seu aspecto, no seu aspecto geográfico, é indispensável destacar que era em Éfeso que estava o suntuoso templo da deusa Diana ou Artemis, o que atraía visitantes e peregrinos, aquecendo assim a economia. Foi nessa importante e complexa cidade que Paulo, meu irmão, por ocasião da sua segunda viagem missionária, ele anuncia o evangelho, embora não tenha ficado muito tempo ali, de acordo com o que está registrado no livro de Atos, capítulo 18, de versículo 19 a 21. A evangelização efetiva e a consolidação da igreja nessa cidade aconteceram cabalmente durante a terceira viagem missionária de Paulo. E foi justamente nessa terceira viagem que Paulo permanece em Éfeso há aproximadamente 3 anos. Nela, ele dedica-se ao fortalecimento da igreja, na preparação de obreiros e principalmente no aprofundamento das bases doutrinárias da palavra de Deus, conforme Atos capítulo 19. E foi nessa igreja também que Áquila e Priscila desempenharam importante papel em pelo menos 3 frentes. Primeira, na implantação da igreja. Segundo, ao ceder a própria casa para que a igreja começasse os seus trabalhos. E terceiro, no desenvolvimento da vida cristã e do ministério de Apolo. Então, a história do início da igreja em Éfeso, ela tem uma beleza à altura da sua importância. Este é o nosso primeiro subtópico, a igreja de Éfeso. O segundo subtópico vai falar sobre a igreja de Éfeso e seus principais desafios. Ainda que de forma panorâmica, minha irmã, a história sobre a origem da igreja do Senhor Jesus em Éfeso foi comentada anteriormente. E é importante destacar que, desde o seu início, ela não teve dias fáceis. Não basta, no entanto, reconhecer que a igreja de Éfeso foi submetida a grandes desafios. É preciso identificá-los. Em primeiro lugar, porque isso evita que se faça juízo de valor equivocado a respeito daqueles irmãos, para que não se cometa injustiça. E, em segundo lugar, isso também serve para que a igreja da atualidade tenha condições de aprender com o exemplo da igreja em questão. Mas, afinal de contas, meus irmãos, de que forma é possível identificar os desafios a que essa igreja esteve submetida nos seus dias? Então, diante desta questão, desta pergunta, nós temos uma fonte. Essa fonte é a mais segura de informação acerca das dificuldades que a igreja de Éfeso teve. E esta fonte, que é mais segura do que qualquer outra, é a Bíblia Sagrada. E mais especificamente, a carta que Paulo escreveu e enviou aos seus membros, principalmente porque é por meio dos seus escritos que o apóstolo Paulo resolvia problemas, corrigia desvio doutrinário, reafirmava verdades doutrinárias, além de utilizar-se desses meios para encorajar irmãos à fidelidade, perseverança e alegria em Cristo. Então, uma forma eficaz para conhecer os desafios da igreja de Éfeso pode ocorrer pelos temas centrais da carta aos Efésios, que nesse caso estão dispostas da seguinte maneira. Primeiro, a salvação pela fé é tratada na carta aos Efésios, Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10. Segundo, a realidade do reino e da batalha espiritual, Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 20. Terceiro, a unidade da fé, Efésios 4, de 1 a 16. Quarto, a santidade, Efésios capítulo 4, 17 a 32. E, por fim, o relacionamento familiar e interpessoal, Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao versículo de número 9. Há, no entanto, uma causa ainda maior por detrás dessas causas desafiadoras, e que, nesse caso, era a influência direta da crença, da liturgia e práticas em torno do templo da deusa Diana ou Artemis.
muito além da influência dos diferentes povos que passavam pelo porto de Éfeso, ou mesmo qualquer outra fonte de influência. Elienay Cabral, um teólogo brasileiro, assim nos fala que a vida cotidiana do povo era grandemente influenciada pela adoração desse ídolo. A indústria e o comércio, e mesmo o lazer popular, encontravam em Ártemis sua grande inspiração. Então, diante de tal cenário, o apóstolo Paulo tratou de fortalecer a fé em Cristo dos irmãos efésios, renovar as bases da unidade entre eles, sem deixar de incentivá-los a manter-se em santidade diante de tamanha impureza naquela sociedade. Então, esses eram os principais desafios que a igreja de Éfeso estava passando nos dias da sua origem, da sua fundação como igreja. Terceiro e último subtópico deste ponto vai falar sobre a firmeza doutrinária da igreja de Éfeso. Historicamente, a igreja de Éfeso é uma das mais importantes e conhecidas da era primitiva da igreja. E isso não é casualidade, mas sim fruto do seu vigor espiritual, do seu comprometimento doutrinário e da sua relação com alguns dos principais líderes da história do cristianismo, que fizeram dela um referencial. Então, essa firmeza doutrinária da igreja de Éfeso, a gente vê pela sua liderança. Nós falamos anteriormente que Paulo ficou aproximadamente 3 anos em Éfeso, quando a igreja é fundada, ou seja, teve uma igreja, teve um ótimo ensinador, um ótimo discipulador, uma pessoa comprometida com a verdade, com a palavra de Deus. Além de Paulo, quando passa o bastão, ele escreve para um jovem 2 cartas, que é conhecida nos nossos dias, que nós chamamos as cartas pastorais. 2 cartas ao jovem Timóteo e uma carta ao jovem Tito. Entretanto, Timóteo estava ali como pastor, ajudando, como pastor coadjuvante, ajudando ali na liderança dos Efésios, ou seja, Timóteo estava inserido em Éfeso. Meu irmão, Paulo colocou Timóteo em Éfeso. Então, meu irmão, isso tudo nos mostra que era uma igreja que tinha uma firmeza doutrinária, que estava aprendendo o verdadeiro evangelho. Além disso, nós devemos levar em consideração que João, o apóstolo amado, João, que escreveu a sua carta, que escreveu o Apocalipse, que escreveu o evangelho que leva o seu nome, também João pastoreou essa igreja. Então, meu irmão, não resta dúvida de que a base doutrinária da igreja de Éfeso foi muito bem estabelecida e aprofundada. Tendo sido isso, provavelmente, que fez com que ela supervalorizasse o zelo doutrinário, chegando a negligenciar o aspecto do fervor espiritual, vindo a ocorrer no seríssimo problema de perder o primeiro amor pelo Senhor. O segundo tópico da lição, o autor vai falar sobre o perigo de perder o primeiro amor pelo Senhor. Neste ponto, nós percebemos que a igreja de Éfeso falhou na forma de lidar com o fervor espiritual. Fator este que no conceito do apóstolo Paulo se trata de algo fundamental à saúde da vida espiritual da igreja. Aí o autor começa falando sobre boas obras, porém sem amor. A igreja de Éfeso, ela é elogiada por Jesus. Contudo, lá tinha os seus problemas, tinha as suas limitações, tinham as suas dificuldades. A própria Bíblia ela vai nos mostrar, meu irmão, que, embora a correção ela tenha sua função positiva de consertar e redirecionar quem porventura esteja na direção errada, ela não causa ainda que inicialmente prazer em quem a recebe. Hebreus capítulo 12, versículo 11 fala, e na verdade, toda correção ao presente parece não ser de gozo, mas de tristeza. Por quê? Porque Cristo começa falando a Éfeso, elogiando, mostrando a sua firmeza doutrinária, sua resistência nas tribulações. Entretanto, Cristo tinha algo contra ela, por isso o Senhor Jesus vai falar.
As palavras de Jesus são firmes e, em certa medida, até duras, especialmente quando ele usa a expressão tenho contra ti. E isto indica reprovação e, de certa forma, uma indignação, com certo tom de juízo, sem levar em conta o contraste com as palavras de elogios que foram faladas anteriormente e agora vem e sucede a esta declaração. Então, meus amados irmãos, qual foi o erro central dessa importante igreja? Em linhas gerais e de forma direta, o erro da igreja que estava em Éfeso foi o de supervalorizar a guarda da doutrina, mas negligenciar o amor. E fica claro que este é um erro grave para o Senhor. E não somente isso, mas também deve servir de alerta para a igreja do Senhor na atualidade, já que isto nos mostra não só a possibilidade, como também a tendência que existe de valorizar-se algo importante, mas em detrimento de outra área igualmente importante. Então, o que vemos com isso é que externamente, a igreja de Éfeso, as pessoas poderiam olhar e talvez ver uma igreja perfeita, só que falhou aos olhos do Senhor por ter abandonado o primeiro amor. Então, diante de tudo isso, fica a lição que deve servir de alerta à igreja. É possível, sim, fazer grandes obras, mas estas podem ser realizadas sem amor. Entretanto, o autor prossegue falando o valor das boas lembranças. As pessoas, como estávamos falando anteriormente, tendem a não dar atenção ao que não causa tanta agitação. E chama-se a atenção aqui para dois aspectos. Primeiro é o afastamento do primeiro amor, como ocorreu com a igreja de Éfeso. Confirma a tendência de não se dar devida atenção àquilo que quase sempre ocorre silenciosamente no crente. E dois, no mesmo contexto da carta enviada por Jesus a essa igreja, a recomendação recebida foi para que ela se lembrasse de algo, o que também é uma tarefa que não promove tanto barulho, razão pela qual não são poucos os que a praticam. Então, meus amados irmãos, de acordo com o registro bíblico, a lembrança é um recurso poderoso e é estimulado por Deus. E é justamente por essa causa Jesus orienta a igreja dizendo, Apocalipse 2:5, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Cristo mostra o caminho da restauração para a igreja de Éfeso. E ele mostra o caminho que é composto por três partes, que é bem representado pelos verbos utilizados nesta declaração: lembrar, arrepender e praticar. Veja que a lembrança é a que abre a sequência. E isso não é casual e nem acidental, mas é pedagógico, pois demonstra que, ao lembrar-se de onde esteve e de onde se encontrava naquele momento, a igreja ponderaria o que havia perdido. E assim poderia, por meio da oração, da busca fervorosa por Deus, arrepender-se verdadeiramente, voltando-se às primeiras obras como reflexo e demonstração de genuíno arrependimento. O autor encerra esse tópico falando de volta ao primeiro amor. Inicialmente é preciso dizer que, se a igreja verdadeiramente deseja cumprir o papel para o qual foi criada, deve conservar o primeiro amor. E isso servirá de válvula motora para as demais exigências. A igreja que deixa o primeiro amor é o mesmo que deixar o próprio Deus e precisa voltar a ele urgentemente. Então, meu irmão, quando o autor bíblico João, escrevendo a carta que Jesus envia à igreja de Éfeso, fala para ele voltar ao primeiro amor. Então, esse primeiro amor é justamente
deixar o próprio Deus. Deixar o próprio Deus é, meu irmão, abandonar o primeiro amor. E a seriedade disso pode ser mais bem compreendida se o ensino de Paulo aos irmãos Efésios de que os crentes ressuscitarão com Cristo e que estavam assentados em regiões celestiais em Cristo. Por isso, tem as expressões com e em Cristo, pois quando estão juntas, denota justamente o estar e andar com o Senhor. E isso culmina com o interesse que o Senhor tem de que a sua igreja continue na sua presença e que se levante para andar com os pés na terra e a sua mente nos mais altos céus. Boas obras, meu irmão, não faltavam à igreja de Éfeso, mas ela foi orientada a voltar às primeiras obras, pois estas foram praticadas como fruto da comunhão dos seus membros com o Senhor. Sendo assim, ao advertir aquela igreja que voltasse ao primeiro amor, o Senhor Jesus estava convocando-a a voltar-se para Deus novamente e assim realizar as suas tarefas, mas em comunhão plena com o Senhor. O caminho para a restauração do fervor espiritual de uma igreja não é outro, a não ser voltar-se para o primeiro amor. Encerrando a lição, o autor encerra falando com o tópico: não há contradição entre doutrina e fervor espiritual. Duas coisas já devem estar claras aqui. O erro da igreja de Éfeso fundamentou-se na sua incapacidade de equilibrar seu zelo doutrinário com fervor espiritual. E segundo, as consequências da falta de equilíbrio entre zelo doutrinário e amor a Deus podem ser fatais, além de entristecer ao próprio Senhor. Dessa maneira, destaca-se o fato de que a igreja necessariamente deve buscar equilibrar a verdade e o amor, doutrina e fervor espiritual. Por isso, o autor vai falar sobre o problema dos extremos. Eclesiastes, do capítulo 7, versículo 16 a 18, o escritor fala sobre os perigos que vão cercar os extremos e oferece os seguintes conselhos: não sejas demasiadamente justo e nem demasiadamente sábio. A demasia, mesmo que seja relacionada a virtudes, traz consigo a destruição. E terceiro, não seja demasiadamente ímpio, pois isto leva a pessoa a morrer antes do tempo. A dificuldade em viver de forma equilibrada não foi somente da igreja de Éfeso, até porque esse é um dilema inerente à existência humana e deve ser tratado e evitado ao máximo. Na Bíblia encontramos vários exemplos. O autor aqui pegou a igreja de Éfeso, mas a igreja de Corinto ela também viveu em extremos. Só que o extremo dela foi com o lado do fervor espiritual, abandonando a doutrina e inclusive a própria unidade, a qual Paulo trata de forma excelente, mostrando que a Igreja de Cristo é um corpo e nós somos membros. Como membro deste corpo, embora diferentes, fazemos parte do mesmo membro, do mesmo corpo. Então temos que andar em comunhão, em o mesmo direcionamento. Então há exemplos. Há muitos prejuízos, meu irmão, que decorre de uma vida pautada nos extremos. E isso pode acontecer tanto na vida pessoal como na vida da igreja. Como nós estamos falando de uma maneira geral, então na vida da igreja o principal prejuízo está no fato de que, ao supervalorizar uma área, ainda que seja legitimamente cristã e valiosa, e desprezar outra área igualmente importante, isso resultará em disfunções na saúde espiritual da igreja. E caso não haja arrependimento e uma boa busca, e uma verdadeira busca em Deus, a busca verdadeira em Deus, os danos serão terríveis. Daí a necessidade de uma vida espiritual equilibrada. E aí o equilíbrio ele é importante. Inclusive, quando Deus cria o homem, ele cria o homem dotado de um espírito, de uma alma e de um corpo. E deve honrar a Deus e servi-lo em conjunto.
tudo que Deus faz é bom. Então, cada parte da composição humana é boa e cada qual, no seu lugar, cumpre a sua função. Dentre as referências bíblicas aqui expostas, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que, ao tratar da doutrina da santificação, não há ênfase maior a uma das partes constitucionais do ser humano em relação à outra. Pelo contrário, o apóstolo Paulo fala de igual forma de santidade no espírito, na alma e no corpo do homem. E isso aqui, meu irmão, é uma firme demonstração de que para Deus todas as partes são importantes. Além disso, reafirma a necessidade de atenção a todas as áreas sem negligenciar nenhuma. E uma das formas pelas quais isso pode ser chamado é equilíbrio, ou seja, é a capacidade de dosar as coisas em conformidade com a necessidade de cada área, sem que nenhuma seja esquecida e nem outra mais valorizada. E isso contraria a estratégia do diabo. Por quê? Porque como é que o diabo age? Justamente para que o homem venha supervalorizar algo, porque ele age por excesso, é por meio do excesso que ele domina a mente e o coração dos homens. E muitas pessoas estão na igreja, mas estão com a mente voltada para as coisas que não devem ser supervalorizadas. Um exemplo claro é pessoas que acham que a obra de Deus é Deus e as supervalorizam a obra. A igreja de Éfeso supervalorizou a doutrina, supervalorizou a intelectualidade e da mesma forma pessoas supervalorizam a obra de Deus, mas não valorizam a Deus, porque para ele a obra de Deus é Deus e a gente tem que entender que a obra de Deus não é Deus. Então, contrariando a estratégia do diabo, o Senhor Jesus, em momento algum, ele insinuou que o fervor espiritual, representado na expressão o primeiro amor, seja de valor superior ao zelo doutrinário e defesa da verdade. Ao contrário disso, fica claro que Jesus voltou-se contra a igreja de Éfeso por ela ter abandonado uma parte, alegando ser amante de outra parte, quando a vontade do Senhor é que todas as áreas que envolvem a vida espiritual da igreja sejam valorizadas, cuidadas e alimentadas na mesma medida. O desejo de Jesus é o equilíbrio entre essas duas partes. Afinal de contas, doutrina e fervor são uma combinação perfeita. O autor encerra falando justamente sobre isso, a combinação perfeita entre doutrina e fervor espiritual. Uma espiritualidade cristã genuína define-se pelo equilíbrio entre a compreensão intelectual do significado das Escrituras e as práticas espirituais pelas quais isso se confirma. E a união entre essas partes permite, capacita e habilita o crente a desfrutar de uma relação real e pessoal com o Senhor, que é o que faltou à igreja de Éfeso, que foi bem instruída sobre o equilíbrio entre piedade e doutrina, fervor espiritual e compromisso com os ensinos da palavra de Deus, de que, além de ser possível, é o que o Senhor espera do seu povo. Então, meu irmão, uma igreja que valoriza, que busca e trabalha pelo equilíbrio entre doutrina e fervor espiritual, ela protege-se da heterodoxia desenfreada e da ortodoxia morta, isto é, sem a vida de Deus, em consequência de uma vida. A igreja, portanto, deve buscar a combinação perfeita entre zelo doutrinário e fervor espiritual, assim como conhecimento intelectual e amor pelo Senhor, pois agindo dessa forma, ela poderá resistir aos ataques dos falsos ensinos e trabalhar em favor do crescimento e aperfeiçoamento
da vida espiritual dos seus membros. Então, assim, meus irmãos, nós estamos encerrando a lição de número 6, a qual tratamos sobre a doutrina do amor ao Senhor. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.